Nós estamos tratando da série O Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito do Pentecostes. O capítulo 2 de Atos tem 47 versículos. É impossível você estudar um negócio desse em pouco tempo, não dá. Mas nós vamos pegar alguma coisa que importa para nós aqui, como igreja, relacionado ao assunto do Pentecostes. Ok? Já nesse slide eu já resumi a pregação. Já está lá. Não é? Qual o significado do Pentecostes para a igreja de Cristo? Eu não estou falando de placa, eu estou falando de uma entidade espiritual que Jesus conquistou na cruz. Do alto sejais revestidos de poder. Está em Lucas 24, 49. É a promessa do Pai. Recebereis o poder do Espírito Santo. Jesus ressurreto falando em Atos 1, versículo 8. E em Atos 2, 4, a evidência do Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Então é esse o objetivo. Mas qual é o link que nós devemos estabelecer para esse significado espiritual? A grande comissão. A grande comissão, ser-me-eis testemunhas, começando por Jerusalém até os confins da terra, a tantos quantos o Senhor chamar, apontando para o futuro da igreja, e nós estamos aqui. É isso. Porque quando os discípulos estavam ali no cenáculo, buscando a promessa do Pai, conforme orientação do próprio Senhor Jesus Cristo, eles já eram salvos. A gente tem que entender isso. Mas não adianta apenas ser salvo, você precisa ser revestido de algo que o próprio Deus planejou para a igreja, para que ela cumprisse uma responsabilidade que Ele tinha delegado à igreja. A grande comissão. Nós somos a continuidade do ministério de Cristo. Eu vou chamar a atenção para algumas coisas que às vezes as pessoas têm uma certa confusão. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é revestimento de poder. São coisas diferentes. Próximo slide. Quem, o que, data e local desse acontecimento histórico que marca a fundação da igreja, a igreja de Cristo, a comunidade dos salvos, que agora, empoderados pelo Espírito, tem uma grande responsabilidade pela frente. O Cronos, Pentecoste, a pastora Valdiva já falou, referente a 50 dias, 7 semanas. Aí a Bíblia fala que Jesus ressurreto apareceu aos discípulos por 40 dias e Jesus permaneceu, por 3 dias até ressurgir. Então, na verdade, eles ficaram 7 dias buscando a promessa do Pai. Ok? A gente tem que inteligência ativa quando você lê a Bíblia. E eles estavam ali buscando a promessa do Pai, que está registrado em Lucas 24, João 14 e João 15. E Jesus deixa muito claro, convém que eu vá, caso contrário não funciona, porque tem uma ordem que o próprio Deus estabeleceu, e Jesus cumpre a ordem na íntegra. Então ali você vê, eles estavam em Jerusalém, era a festa do Pentecostes, eles estavam no cenáculo, eram 120 pessoas,
e eles estavam buscando o cumprimento, a realização da promessa do Pai. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O interessante, quando você lê Atos 1, Pedro, ele se levanta num discurso antes do capítulo 2, e aí Matias é escolhido como aquele que substitui Judas Iscariotes. E quando Pedro, no capítulo 2, começa o seu discurso, a Bíblia diz, Pedro e os 11, então Matias já estava dentro. É o que a Bíblia registra e eu não posso desqualificar o que está escrito. Aí Pedro se levanta para um discurso, ok? Mas aquele evento ali que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Ok? Então, a gente situa o contexto do significado de Pentecostes para o nascimento da igreja como corpo de Cristo. Porque nascidos de novo, eu tenho a impressão que já eram, porque Jesus falou do novo nascimento em João 3. Depois, em João 15, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, esse não é um assunto. O assunto é revestimento de poder. É sobre o corpo que estava nascendo ali naquele momento para uma grande comissão, um propósito divino. E tem data de validade. O arrebatamento encerra a validade, o prazo de validade, a grande comissão para a igreja, corpo de Cristo. Ok? Você tem que estar atento ao significado dessas coisas. Mas eu não quero pregar, eu quero só desenvolver o nosso assunto aqui. A pastora ainda tem coisas para falar conosco hoje. O outro slide. Uma pergunta que é recorrente na história da igreja. Onde estavam os outros? Tinha só 120, mas a Bíblia registra que um universo de cerca de 500 pessoas como discípulos de Cristo. Então, 380, pelo menos, não estavam ali. Aonde que elas estavam? Cuidando da vida, distraídos, indiferentes, incrédulos, desalinhados com o propósito divino. Não é isso que acontece conosco? Muitas vezes. Isso é recorrente, essa distração da igreja com relação àquilo que Deus quer fazer. E nós temos que entender a lição, o significado que isso tem para nós. Só recebe quem valoriza e busca, que está interessado. Quem não está interessado está alheio ao processo. E Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Não é de qualquer maneira, não é por acaso, não é automático, mas é sim uma busca com o coração quebrantado, respeitando a ordem divina, abraçando aquilo que Deus tem para nós. Então, incredulidade, indiferença e distração sempre estiveram no meio, no seio da igreja de Cristo. Mas sempre tem um remanescente. Sempre, sempre. Deus é fiel. Próximo slide. Todos eram salvos. Então você pega João 3, João 15, né? E lá em Mateus 16, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Ele usa o verbo no tempo futuro. Naquele momento que ele estava falando, não tinha igreja como corpo de Cristo. Era apenas um processo de desenvolvimento acerca da igreja. Jesus tinha que morrer.
Jesus tinha que ressuscitar. E o mais importante, o sacrifício tinha que ser aceito e Jesus ser glorificado. Aí ele seria chamado Senhor. Eis que me foi dada toda a autoridade. Tem todo um processo, uma ordem que o próprio Deus estabelece. E Cristo tem que cumprir. Senão a gente se confunde. Tá ok? Mas o novo nascimento é algo que vem antes. Ok? Vem antes. E o Pentecoste é para quem nasceu de novo, não é para o ímpio, o incrédulo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Não, desculpe, isso aqui nós já falamos, eu estou no próximo. O modus operandi de Deus para os discípulos missionados é um plus que Deus estabelece para quem já é salvo e está compromissado com o plano de Deus da evangelização das nações. Pelo meu espírito, assim diz o Senhor, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, porque dentro já estava, né? E ser-me-eis testemunhas, propósito, grande comissão, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até quando encerrar o período da igreja. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Aqui é arrependimento. Tem que ter algo acontecendo dentro deles pelo convencimento do Espírito Santo. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? E disse-lhes Pedro duas coisas. Aqui essa frase estabelece duas coisas diferentes. Arrependei-vos, isso é salvação, isso é conversão, isso é algo que o Espírito está fazendo na vida de cada um. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batismo nas águas, por imersão, é seguir a ordem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ok? Em remissão de pecados, a justificação. E a esse I acrescenta outra coisa. O Espírito Santo me chamou a atenção porque eu já quis interpretar de forma errada esse final da frase, pois ele me esfregou bem no meu nariz um versículo que confirmava que era outra coisa. Percebam que o Espírito Santo não se deixa levar por doutrinas diversas, não. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom aqui não se refere à salvação. O dom aqui é revestimento de poder. E isso está confirmado na conversão de Cornélio, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Está lá em Atos 10. O Espírito Santo falou assim: você não está enxergando direito. Porque às vezes a gente lê a Bíblia apressadamente e se confunde. É a mesma experiência, receberam o dom do Espírito Santo. Está lá, vai lá, consulta e lê Atos 10, 45, 48. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas, os que estão longe, em outras nações, em outros lugares, e a tantos quantos Deus chamar. Futuro. Eu e você estamos aqui. E a gente já estava inserido nesse versículo. Ok? Então, essa tese reformada do cessacionismo, ela não subsiste. É um engano. Pronto. Porque não lê a Bíblia direito, então fica falando o que não deve. Outro slide.
Pois todos nós fomos, agora vamos diferenciar alguma coisa aqui que confunde a cabeça das pessoas. Pois todos nós fomos batizados em um, ou seja, no Espírito. É como se você estivesse mergulhando em num ser, é o ser que está construindo a igreja, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Aqui está falando do novo nascimento, uma experiência, ok? Uma nova criação. Você agora está construindo o corpo de Cristo e nós estamos sendo inseridos, cada um que é salvo está sendo inserido no corpo de Cristo e agora nós somos membros do seu corpo. Isso é igreja, ok? Não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Essa passagem de João 20, 22, que às vezes dá um nó na cabeça da gente. Na verdade, se você for estudar o assunto com mais propriedade no grego, que o Espírito Santo venha sobre vocês, os que creem. Jesus é profeta, ele está falando de algo que está vindo. Aqui, nesse momento de João 20, 22, eu não posso nem falar que ele estava falando do novo nascimento, porque já eram salvos. E eu também não posso falar do revestimento de poder, porque o Pentecostes não tinha acontecido. Então, do que Jesus estava falando? Ele estava apenas profetizando. Ok? Senão a gente se confunde. E olha o próximo versículo. E disse ele do Espírito, ele está falando do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque sem fé é impossível, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, ainda não, está escrito na Bíblia, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Só depois da glorificação é que as coisas começam a acontecer, porque você precisa assentar-se à direita da majestade numa posição de autoridade. Antes não. É o próprio Deus que estabelece a ordem das coisas e Cristo cumpre. Pronto, acabou. E isso está registrado em Atos 2, 32, 36. O Ney não está inventando nada. Eu estou lendo a Bíblia. Com uma inteligência espiritual, graças a Deus pelo Espírito Santo. Então, nós temos que reconhecer a necessidade da glorificação do Jesus ressurreto. Ressurreto ele já estava. Quando ele diz lá em Atos 1, 8, e recebereis poder. Ele já era ressurreto, mas ele não tinha autoridade para enviar a promessa do Pai. Ele precisava ser recebido na glória. O sacrifício dele tinha que ser aceito. E o Pai falar: agora assenta-te à minha direita. É ordem. Senão a gente se confunde e começa a pregar o que não deve, confundindo as bolas. João 16, 7 é taxativo acerca da necessidade da glorificação de Jesus, para que o Espírito possa ser enviado na dispensação pentecostal da Igreja de Cristo. É uma ordem, e Cristo tem que cumprir a ordem. Atos 2, 32, 36 e João 20, 17 reafirma a necessidade da glorificação do Jesus que já era ressurreto. E Mateus 28, 18 e Marcos 16, você precisa ter autoridade para comissionar a igreja, só depois da glorificação. Não que Jesus deixou de ser Deus, não é nada disso. Eu estou falando de ordem para que as coisas aconteçam segundo a perfeita vontade do Pai.
1 Coríntios 12, 14, que fala dos dons espirituais. Efésios 3, aí ministério e tudo mais. E Paulo falando do seu próprio ministério, comissionados com o poder do Espírito Santo para fazer algo para Cristo. O grande problema dos reformados é que eles acham que basta o novo nascimento para cumprir a grande comissão. O próprio Deus diz, não é possível. Mas o orgulho e a arrogância teológica começa a se levantar contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Isso é ignorância espiritual, é cegueira espiritual. Mas o cara tem PhD em divindade. E daí? Pedro era um semi-analfabeto e ele foi levantado como coluna da igreja. Arrogância não resolve nada. Nós temos que nos humilhar, que é o caminho da verdadeira sabedoria de Deus. Ok? Mas isso aqui vocês podem desenvolver com mais calma, estudando a Bíblia com um pouco mais de atenção. Próximo slide. E aqui eu encerro fazendo um alerta. Você não acreditou, né, que eu estava terminando, né? Mas eu estou terminando. Mas faz parte. Um alerta permanente para a nossa geração. Tudo aquilo que concerne as coisas de Deus. Eu usei a expressão tudo. Não ficou nada de fora. Coloque as suas ideias em ordem, para que você não faça uma interpretação errada daquilo que a palavra diz. E isso acontece muito, viu? Eu tive que rever várias coisas na minha vida em função da iluminação do Espírito Santo sobre a palavra que já está registrada. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade, por acaso, aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Deus diz o que disse. É uma frase de hermenêutica. Deus diz o que disse. Não venha querer interpretar Deus, pautar Deus, porque isso aí é blasfêmia. Acrescentar, tirar, torcer, tirar, mudar, isso não funciona, é o que está escrito mesmo. Nós podemos ter dificuldade para interpretar a palavra de Deus, isso é normal. Então, deixa no óleo, até que o Espírito traga algo ao teu coração. Mas não cancele o que está escrito, porque isso aí é complicado. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro, o que ele disse, e todo homem mentiroso, inclusive os teólogos. Né? Porque são os que falam mais mentiras sobre Deus, são os teólogos, porque eles querem interpretar Deus e acabam dizendo que não deve. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Paulo falando ali em Romanos capítulo 3. E aí nós estabelecemos um princípio, nenhuma verdade espiritual, eu estou falando de Deus, é estabelecida a partir da experiência humana. A verdade é Cristo, Ele veio do céu, e agora eu tenho que me render ao que Ele apresenta. Do alto, pelo sacrifício de Cristo, temos recebido graça sobre graça. E assim nós caminhamos. Amém? Espero que eu tenha incomodado você com alguma coisa, porque se o Ney não incomodar, o ministério dele está fraco. O Ney tem que incomodar. Ele foi chamado para isso. Não porque sou eu, é porque esse é o sentido de quem ministra em nome de Deus.
A verdade confronta a mentira, a ignorância, a escuridão. A verdade incomoda, mas a verdade liberta. E nós apanhamos na vida em função da nossa ignorância. Semeaduras erradas, ideias erradas, planejamento errado, você vai colher. Por isso que Paulo, em Romanos 12, eu sou fã do apóstolo Paulo, ele fala de metanoia, de uma renovação do nosso entendimento, para que a mentalidade do Espírito Santo esteja governando a minha vida. E ele reafirma ali em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo meu Espírito são filhos. Não é teologia furada, é guiados pela revelação do Espírito Santo. Nós precisamos do Pentecoste para cumprir o nosso chamado. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga luz ao seu entendimento, que você seja levantado poderosamente na terra para pregar o Evangelho no poder do Espírito. E que você seja bem-sucedido nisso. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.